Encerrou a primeira janela de transferência do mercado brasileiro de futebol, né? O Bahia contratou nesse período 19 atletas. É suficiente, né? As contratações do Bahia vão dar conta das missões do Bahia para a temporada, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, onde a pretensão é se manter, né? E quem sabe procurar conseguir alcançar uma vaga para as competições internacionais, né? No caso sul-americana e ótimo se vier Libertadores. É suficiente as contratações do Bahia? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, né? Inclusive é matéria de destaque do Globoesporte.com, né, do GE Bahia, onde a matéria diz o seguinte: o Bahia contrata 19 jogadores na primeira janela de 2023 e bate recorde em investimento. Né? Bate recorde em investimento. Né? O clube supera 80 milhões em valores investidos na aquisição de atletas nos primeiros meses de gestão do Grupo City. Então, o que fica muito claro para a gente, né, a nossa observação, é que o Bahia mudou sim de patamar. De patamar de aquisição, de contratação de jogadores, né, esse poder de ir ao mercado, o Bahia já mudou. Isso foi muito rápido, né? O City assumiu em dezembro, né? Nós estamos agora no mês de abril e na primeira janela o Bahia já bate recordes, né? O Bahia tem o top 5 do Nordeste, né, já de contratação. Então o Bahia vem quebrando recordes, mais recordes e passa a ser disparado a equipe das maiores contratações, de maior força de contratação do futebol nordestino, né? Então essa mudança de patamar ela já é muito visível, né? Ela é comprovada com números, com estatísticas e tudo. Agora, essa mudança de patamar já é o suficiente, porque mudar de patamar, né? Às vezes a gente fala, fica muito preso à palavra. Mudar de patamar, você pode ter um patamar de série D, pula para a série C. Então, existe o mudar de patamar de uma série B para a série A. Então, existe, a palavra pode ser uma pegadinha. Então, de início, todo mundo esperava, é verdade, que o Bahia mudasse sim de patamar, né? O Bahia mudou, né, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de investimento, de gestão, mudou sim de patamar. Isso é muito nítido. Olha os reforços contratados por posição. O Bahia trouxe como goleiro, né, reforço, o Marcos Felipe, né, veio emprestado do Fluminense, os laterais Cicinho e Chaves, a maior aquisição do Bahia, os zagueiros Vitor Hugo, né, Marcos Victor, que veio do Ceará, promessa do Ceará, Raul Gustavo, Rosa, meias Cauli, o Iago Felipe e o Tassiano, atacantes Arthur Salles, o Kaique, Ademir, Biel, Everaldo e Vinícius Mingotti, né, jogador que estava no Atlético Paranaense, vem por empréstimo. Tá aí o Biel, né, que é a principal. Não foi o mais caro, mas foi o jogador que até a do Bahia City, né, da gestão do Grupo City, né, o Biel é sim o principal jogador, é o jogador que mais fez a diferença no Bahia nesse primeiro semestre até aqui. Então, olha para você ver a força da mudança de patamar financeiro do Bahia. Né? As maiores compras do futebol nordestino agora, as 5 maiores são do Bahia. Com 18 milhões, o Claudio Oliveira com 13,8 milhões, o Ademir com 13 milhões, Diego Rosa com 12,8 milhões, o Biel 10,5 milhões. Né? Agora a sexta é a do esporte, né, que foi em 2021, 10,24 milhões. Ou seja, numa apenas uma janela, não é uma temporada, em uma janela o Bahia conseguiu fazer o top 5 de todos os tempos do futebol nordestino. Então a força financeira do Bahia é inquestionável, né? Olha quanto custou cada reforço do Bahia, né? 18 milhões em Chaves, 13,8 milhões em Claudio Oliveira, 13 milhões em Ademir, 12,8 em Diego Rosa, 10,5 em Biel, Iago Felipe, 8 milhões, né, e tem mais a possibilidade de 2 milhões de bônus, Marcos Victor, 3,9 milhões, boa aquisição essa do Marcos Victor, Tassiano, 1,5 milhão, Cicinho, 1,4, Everaldo sem custo, né, custo zero, David Duarte, 500 mil por empréstimo de um ano, Marcos Felipe, a gente não tem o valor, né, a reportagem não divulga o valor, assim como o Raul Gustavo, o Canu foi empréstimo sem custo, o Acevedo, né, o Nicolas Acevedo, também sem custos, o Kaique, Arthur Salles, Vitor Hugo, valor desconhecido, e o Vinícius Migotti, né, empréstimo sem custos com passo fixado para a compra, falta ser publicado. Então tá aí, como eu disse, é inquestionável que o Bahia mudou de patamar financeiro, de contratação, as atuações do mercado, não uma equipe jovem, a média de idade do Bahia agora é de 24,9, está aí na foto do Kaique, que não vingou no Bahia até agora, né, um jogador que
não tem dado certo até agora, né? Tem potencial, mas é um jogador que parece que não está com vontade, né? Acho que também precisa entender isso. Tem que trazer jogador que queira comprar, que queira acreditar nesse projeto, né? E as apostas do Bahia para 2023, né? 21 anos, ó, para você ver como são jovens as contratações. 21 anos, o Marcos Vico, 23 o Raul Gustavo, 20 o Chaves, 20 o Diego Rosa, 23 o Acevedo, 19 o Kaique, né? O 20 anos o Arthur Salles, Biel, 22. Então são jogadores jovens, né? Os experientes Everaldo e o zagueiro Vitor Hugo, né? 31 anos o Everaldo e o lateral Cicinho de 34. Né? Os jogadores que estão em alta, né? Você vê aí na foto também o Cauli para falar. Agora, a pergunta que não quer calar: é suficiente? É porque se a gente não questiona, se a gente vê na prática que o Bahia financeiramente ele mudou de patamar e pode, na janela do meio do ano, né, ainda compor o elenco, a gente tem que falar esportivamente. Esportivamente, o Bahia mudou de patamar? E a resposta para mim é óbvia, é claro que não. Né? Ainda, mesmo com essas aquisições, 19 no total, mais os que ficaram, né? O Bahia ainda ficou com jogadores. O Bahia ficou com o que, entre aspas, o que achava de melhor, o que tinha condição. Matheus Bahia ficou, André ficou, né? O Jacaré ficou, o Fernandes permaneceu, né? O Gabriel Xavier permaneceu. Então o Bahia pegou o que achava que dava para continuar, continuou e trouxe mais 19 jogadores. Né? O Mugni ficou. Mas a pergunta é outra. A pergunta é: e o patamar esportivo? Já mudou? Vamos dar conta. O patamar esportivo ainda não mudou. Apesar do título do Bahia ter conquistado o Campeonato Baiano, a 50ª taça do Esporte Clube Bahia, o Bahia esportivamente, na verdade, ele fracassou. Porque conquistar o Campeonato Baiano, o Bahia, independente de SAF ou não, independente de grandes investimentos ou não, o Bahia, dentro do seu patamar de antes, ele conseguia conquistar. Não é à toa que chegou ao número de 50, né? Para chegar a esse 50º título, o Bahia ganhou outros 49. O Bahia ganhou outros 2 brasileiros, né? Então, o patamar esportivo ainda não mudou. É muito cedo, mas fracassou. E por que fracassou? Porque o Bahia na Copa do Nordeste foi um fiasco, foi um verdadeiro vexame. E esportivamente a gente tem que lembrar, a gente tem que destacar. O Bahia não conseguiu vencer equipes de Série A. O Bahia perdeu para o Fortaleza 3-0 na Arena Fonte Nova. O Bahia estreou perdendo para o Red Bull Bragantino, equipe de Série A, né? E para equipes de Série B, o Bahia também, né? A gente sabe, teve um vexame, 6-0 para a equipe do Sport. O Bahia venceu venceu no estadual o Vitória, mas não foi essa diferença tão abissal, né? Empatou pela Copa do Nordeste com o Vitória e outros jogos. Quando enfrentou a equipe de Série B, né? Sampaio Corrêa, o Bahia não conseguiu mostrar esse patamar. Né? Então a gente, na Série A, a gente sabe que o Bahia se reforçou, está com o elenco cada vez mais pronto, né? Nesse primeiro instante está fechado, agora só que a gente não sabe. O patamar esportivo do Bahia, o parâmetro é bem baixo ainda. Né? O patamar é muito baixo, porque o Bahia não consegue. Na Copa do Brasil, o Bahia só enfrentou equipes de terceira divisão para baixo. Né? Na Copa do Nordeste, repito, o Bahia, quando enfrentou a equipe de Série B, Série A só venceu Série B, o Vitória, o CRB. Né? As outras equipes de patamar maior, o Bahia não só perdeu, como foi muito mal. Né? Então, para o Campeonato Brasileiro, ainda o patamar, né, o patamar esportivo do Bahia, eu acho que ainda precisa de jogadores de alto nível, de um nível maior. O Bahia precisa, claro, dessa primeira temporada, buscar mesmo a permanência, né? Buscar permanecer, e aí depois você vai conseguindo. O primeiro objetivo é os 45 pontos. Aí tem que ser muito sincero. Busca os 45 pontos, depois você, né? Pode ser até brigar pelo título, mas primeiro conquista os 45. Conquistando os 45, você vai ter risco zero. Aí consegue Sul-Americana, se conquistar mais Libertadores e, quem sabe, o título. Mas, nesse momento, assim, o diagnóstico, a previsão que a gente faz é de permanência, porque o Bahia até agora, esportivamente, não mudou de patamar. Né? O patamar, né, os resultados são bem parecidos antes da SAF, antes da Era City. Mas vamos aguardar, né? Faltam 37 rodadas para o Bahia mostrar a que veio nessa temporada de Série A. Nós somos do canal 2x1, aqui não tem parte, deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreva, né? Dá essa moral para a gente, é sempre muito importante a sua participação. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.